Então, pessoas, após muitos comentários sobre o tema contaminação cruzada, vamos novamente falar um pouquinho, porque muitas pessoas perguntaram como eu posso colocar em prática. Quem ainda não assistiu esse vídeo, vai lá nas redes sociais, assiste, e eu tô aqui te esperando para receber todas as suas dúvidas. Então, como eu posso prevenir a contaminação cruzada e realmente ter o preparo para receber os alimentos, ter a confiança de que a equipe está preparada e que o ambiente ele tá um ambiente higienicamente correto? Bom, vamos por partes, são muitas perguntas. Primeiramente, uma das formas de prevenir a contaminação cruzada é o controle tempo e temperatura. Muitos livros falam, muitos artigos falam, mas a gente sabe que a prática ela requer cuidados. Então, é um binômio que a gente chama tempo e temperatura, que ele é inverso, certo? O que isso significa? Se a temperatura estiver alta do ambiente, eu tenho que diminuir o tempo de exposição do meu alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Simples, rápido, objetivo. Se a temperatura do meu ambiente ela tá alta, vamos dizer 20 graus, é alto. E o meu alimento é um alimento que necessita de refrigeração. Exemplo, queijo. E você não pode pegar uma pilha deste tamanho de queijo e colocar na mesa da área de manipulação de alimentos. Não faça isso. Ele vai começar a suar, ele vai começar a perder as características de um queijo que realmente está dentro da validade. Tecnicamente falando, ele vai começar a perder as características organolépticas, sabor, o cheiro, eles não vão mais estar adequados. Então, o que é que você faz? Se a temperatura está alta, você tem que diminuir o tempo de exposição daquele alimento. Você não pode deixar ele lá 1 hora. Coloca ele 10 minutos, 15 minutos, manipula no sanduíche ou na comida que for, uma lasanha, um fricassê de frango. Seja o que você estiver manipulando, tenha esse queijo em pouco tempo na área de manipulação e volta com ele para refrigeração. Deu para entender? O que a legislação fala? RDC 216. Ela fala assim: você tem que ter uma temperatura de 60 graus com esse alimento quando for servir, quando for manter a temperatura é 60 graus, tá? Para manter, servir os seus clientes. E quando ela sair da venda, vamos dizer assim para vocês entenderem melhor, essa temperatura de 60, ela tem que baixar para 10 graus Celsius em 2 horas, certo? O que eu vou falar aqui para vocês? Um item extremamente importante. Cuidado, nós estamos na cidade de Belém. E aqui o clima é quente e úmido. E a gente sabe que bactéria adora uma umidade. Então, muito cuidado. Os livros falam isso, mas a sua observação, a sua prática, ela é indispensável nesse momento, ok? Logicamente, para você que não é de Belém e a sua terrinha aí, ela faz frio, é muito bom trabalhar, porque o tempo de exposição ele pode aumentar. E aí alguns funcionários podem falar para vocês: poxa, mas aí eu tenho que estar tendo esse trabalho? Tem, gente. E é por isso que o treinamento é extremamente importante, porque eles precisam saber desse binômio tempo-temperatura, eles precisam entender. Algumas pessoas falam assim: ah, mas é muito difícil. Na verdade, é difícil sim explicar. Mas pensem no que eu falei, é difícil explicar, certo? Então, se você tiver uma dinâmica, uma didática, não tem problema me mandar dúvidas
tá, sobre o assunto, eles vão conseguir entender, ok? E é muito importante avaliar o nível de instrução do seu manipulador, para justamente você pensar de que forma você pode passar isso para ele, ok? Outra coisa muito importante que a legislação fala é que essa temperatura, se for, por exemplo, para resfriamento, ela tem que ficar 5 graus, pelo menos. E se for para congelamento, menos 18, tá? Porém, ela fala também da validade do produto, que depende da temperatura em que ele se encontra. Se for 4 graus inferior ou inferior a isso, esse alimento vale por 5 dias. Mas se for 4 graus superior a isso, vamos dizer entre 4 e 5, que é o que diz a legislação, não é mais 5 dias. É menos. E aí é o que vale a sua observação, a sua prática. É muito importante, pelas variações de climas que nós temos no Brasil, pela variação de clima que nós temos em algumas cidades, diferenças, tá? Então é bem importante você avaliar o seu ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Apesar da minha empresa trabalhar com alimento congelado, que é o sorvete, nós tivemos que fazer um investimento na área de manipulação, instalando uma central de ar. Por quê? Porque o sorvete não estava, por exemplo, conseguindo montar. Nós fazemos montagens de sorvete. Um exemplo é Prestígio, por exemplo, tá? Não, Prestígio, desculpa, gente, Mesclado, por exemplo. O Mesclado, por exemplo, a gente monta as camadinhas dele, né, manualmente. Então pode ser não, ele não estava realmente sustentando numa qualidade, numa consistência correta para a venda, e por isso nós resolvemos investir e hoje tá, ó, top. Isso foi o quê? Uma observação. Logicamente, termômetro ajuda muito, tá? Então é isso, gente. Não esqueçam, acho que eu vou resumir pra vocês, tá? De 60 graus tem que ir a 10 graus, ok? Em 2 horas. E não esqueçam, se for para refrigeração, 5 graus. E se for para o congelamento, menos 18. Não esqueçam também que o prazo de validade depende muito da temperatura que o alimento está. Se ele tiver 4 graus inferior, ele vale por 5 dias. Porém, se ele tiver entre 4 e 5 graus, esse alimento tem um prazo reduzido, ou seja, abaixo de 5 dias. Pode ser que seja 4, pode ser que seja 3, pode ser que seja 2. Tudo depende da refrigeração em que ele se encontra e da observação. Vamos observar o nosso alimento, se ele está com as características organolépticas dele, as características naturais. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui e espero mais dúvidas de vocês. Fiquem atentos que eu ainda vou mostrar o nosso controle de cores aqui, tá bom? Até mais? Beijos!